Em Atos capítulo 9, versículos de 22 a 25, diz assim: Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco. Lembra que eu li essa? Foi exatamente depois que Saulo de Tarso foi para Damasco, no caminho de Damasco, ele encontra Jesus, uma luz, que inclusive ele cega, né? E depois, quando ele é batizado, ele volta a enxergar, ele é cheio do Espírito Santo. Preste atenção, no caminho de Damasco. E ele lá começa a pregar na sinagoga. E ele começou a confundir os judeus, porque disseram, como assim? Agora ele veio para perseguir os cristãos e agora ele está junto com os cristãos pregando sobre Cristo. Ou seja, ele demonstrava que Jesus é o Cristo. Decorrido alguns dias, os judeus deliberaram matá-lo em conselho. Lembra disso? E aí, o que aconteceu? Os cristãos, os irmãos desceram ele pelo cesto, não foi isso? Pelo muro. Aí a gente pensa, aí ele foi direto para Jerusalém. Foi não, tem um inteirinho aí que às vezes alguns perceberam. Decorridos alguns dias, às vezes a gente pensa uma semana, duas, não. Gálatas 1, 15 a 18 diz quanto tempo decorreu. Versículo 15. Mas quando aprouve aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar seu filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar ninguém, sem ir a Jerusalém, então ele não sai de Damasco e não vai para Jerusalém. Como a gente pensa, porque na sequência da passagem bíblica, coloca depois ele em Jerusalém, não é? Mas não foi assim que aconteceu. Sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia. De lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. Antes de ir para Jerusalém, Saulo vai para onde? Para o deserto. Olha que coisa interessante. Olha aí, partiu para a Arábia, para o deserto. Pegou a palavra? Saulo vai para o deserto. Por quê? Porque é no deserto que nasce o novo homem. Pega essa palavra. Por que eu estou passando por esse deserto? Para nascer um novo homem. Para nascer uma nova mulher. Tem certas coisas na nossa vida, por mais que a gente queira sem desertos, a gente não consegue, né? A gente nem se motiva para fazer. Mas os certos desertos que a gente vive é para que nasça um novo homem. Metanoia não é mágica. Tem muita gente que pensa que metanoia é mágica. Estalou de dedos. Eu digo para você que está aqui experimentando uma metanoia, uma transformação, uma conversão, não pense que é mágica, não pense que é um estalar de dedos. É um caminho, é uma vida, é um processo. É um processo. A gente melhora um pouquinho, às vezes cai numa outra coisa, aí depois melhora aquilo, sabe? Isso aqui é um processo de construção. É como um jogo de xadrez. A gente vai aqui, retrocede para poder avançar, você mexe no outro tabuleiro, então preste atenção. As pessoas, ao lerem Atos dos Apóstolos, elas pensam assim, a conversão de Paulo, a metanoia, acontece num passe de mágicas. Era perseguidor, no outro dia já era um grande apóstolo. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que funciona. Existem etapas que são fundamentais. Preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quem quer uma metanoia na sua vida, quem quer uma transformação, uma verdadeira conversão, diga, eu quero. Eu também quero. Quem quer, diga, eu quero. Fale. Isso. Escreva, coloque nos comentários. Eu quero isso também. E eu quero dizer para ti. Escute bem. Amado, amado, escolhido, escolhido de Deus. Existem passos. Se você perceber como é que aconteceu o de Saulo, você vai entender. Não é que ele era o grande perseguidor e no outro dia ele era o grande apóstolo dos gentios. Não foi assim que aconteceu. Tem um espaço de tempo. Tem um processo doloroso que gera o futuro glorioso, que faz Saulo de Tarso se transformar no grande apóstolo Paulo, coluna da igreja. Entende? Aquele que desbravou, o grande missionário, o grande evangelizador. Então entenda. Que etapas? Primeira etapa, vamos lá para o Saulo. Qual foi a primeira coisa? Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, para prender os cristãos. No caminho ele encontra Jesus. O primeiro passo é o encontro com Jesus. Sem encontrar Jesus, nada muda. Nas buscas da sua vida, presta atenção, eu costumo dizer, inclusive, a pessoas que estão um pouco perdidas, eu estou buscando uma coisa, Heraldinho, que eu não sei o que é. Eu disse, eu sei. Não, mas como você sabe, se nem eu sei o que é? Eu disse, é Jesus. Quando a gente está buscando algo que a gente não sabe o que é Jesus, a gente acaba encontrando. Saulo foi desse jeito. Ele estava buscando cumprir a sua missão, ele estava lá na batalha para cumprir o seu propósito, estava lá intrépido, estava lá atuante, inquieto, sabe? Indo, vou prender, vou fazer, vou viajar, vou botar para quebrar. E aí ele encontra Jesus.
quando a gente está muito inquieto buscando aquilo que a gente não sabe o que é, pode ter certeza que é Jesus que a sua alma busca. A palavra diz que assim como a costa suspira pelas águas, assim a minha alma suspira pelo meu Deus. Então isso é muito forte. Por mais que você, se você na sua mente, no seu intelecto não está buscando a Deus, saiba que a sua alma está. Por isso que você começa essa inquietude de buscar algo que não sabe o que é. Aí pensa que é isso, aí acha, quando encontra tudo aquilo, diz, não era. Aí você vai para outra, aí vai, encontra tudo aquilo, aí diz, não era aqui ainda. Porque não era. Era Jesus que sua alma buscava. Saulo também, por mais que ele perseguisse aqueles que eram cristãos. A primeira etapa é o encontro com Jesus. Então lembre-se, é inevitável que nas suas buscas, ou no seu momento de revolta, ou no seu momento de se sentir perdido, a sua alma está buscando Jesus. Encontre Jesus. Segunda coisa que acontece, assim como aconteceu com Saulo, depois que eu encontro Jesus, que é a luz, que ilumina o meu caminho, que estava perdido, buscando aqui, acolá, naquele, naquela, naquilo e naquele, entendeu? Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. A segunda coisa que acontece é a cura das nossas cegueiras. Saulo fica cego. Que símbolo perfeito para dizer. Quantas vezes nós estamos caminhando nas nossas cegueiras, ignorâncias, né? Nas nossas certezas, no nosso orgulho, na nossa vaidade, achando que sabemos tudo, que temos tudo, que nossa razão é toda nossa, que está todo mundo errado, brigando com Deus e com o mundo. É assim que muita gente vive, não é? Discordando e brigando com Deus do mundo. Tem raiva do governo, tem raiva da política, tem raiva de Deus, tem raiva da igreja, tem raiva de tudo. E que coisa é essa? Vocês conhecem gente assim? Tem muita gente que vive desse jeito, nessa revolta. São as cegueiras. E o orgulho. A minha cegueira e meu orgulho não me permitem enxergar, às vezes, o que está óbvio na minha frente. Saulo não conseguia ver Jesus, que estava tão na frente dele. Os cristãos falando sobre Jesus e ele perseguindo, cego, orgulhoso, não precisava. Que bobagem que eles estão falando, até no dia que ele viu a luz. Isso muda tudo. Existem etapas que são fundamentais, a primeira delas é o encontro com Jesus, para uma metanoia acontecer. Sem Jesus não tem metanoia, pode ter uma mudança, com Jesus acontece uma transformação. Segunda coisa, a cura das nossas cegueiras, do nosso orgulho, de a gente achar que está sempre certo, que só a gente que sabe, que os outros não sabem, e que nem Deus, nem nada, nem o povo tá pregando aí só besteira. Não é isso. Eu quero dizer para ti, escute, é a cura das cegueiras. E o terceiro caminho, escute, encontra Jesus, que é a luz, para de andar na escuridão. Curo as minhas cegueiras, o meu orgulho, aquilo que eu não aceito. Terceiro, o deserto. É inevitável que no processo de metanoia, a terceira fase seja o deserto. Sempre. João Batista passou pelo deserto, Paulo passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto. Ei, amado, Moisés, o povo de Israel passou pelo deserto. Para chegar à terra prometida, é no deserto que nasce o vencedor. É impossível experimentar uma metanoia sem passar pelo deserto. Escute, é impossível passar por uma metanoia, experimentar uma metanoia, é impossível experimentar uma metanoia sem passar pelo deserto. E o que é o deserto? É o confronto do velho versus o novo. É a transição. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles pensavam, vou sair do Egito, vou caminhar ali um pouco, chegaram no Mar Vermelho, o mar se abriu. Eles pensaram, depois do mar é a terra prometida. Não. Depois da travessia era o deserto. Só depois do deserto é que é a terra prometida. Preste atenção. Até o mar, o velho, a escravidão. Após o mar, o deserto. Após o deserto, a terra prometida. Percebeu agora? O que é o deserto para mim é a transição, gente. É a zona de conflito. É sair da minha escravidão, da zona de conforto e enfrentar o deserto, uma zona conflituosa, difícil, escassa. Não tem água, não tem muita coisa, está faltando muita coisa. Mas é esse caminho que me leva à terra da abundância, que é a terra prometida. Entenda isso em qualquer área da sua vida. Pegou isso aqui que eu estou te dizendo? Meu irmão, minha irmã, é desse confronto, no deserto, que somente um sai vencedor. Quem, Geraldinho? Não sei. Porque cada história é diferente. E é você que constrói a sua história. Não pense que porque você foi no deserto, você vai sair vencedor. Ou sai o homem velho, ou sai o homem novo.
Eu conheço pessoas que enfrentaram grandes desafios na sua vida e saíram alcoólatras. Quem venceu? O velho. Pessoas que, quando enfrentaram grandes problemas na sua vida, voltaram para as drogas. Quem venceu? O velho. Mas eu também conheço N pessoas que, após enfrentar o deserto, saíram homens novos que prosperaram, venceram. Mulheres novas que venceram os vícios, venceram as dificuldades, venceram as tribulações e saíram para voar alto. Desse confronto, somente um sai vencedor. Nós temos uma tendência de fugir do nosso deserto. Foi assim com os israelitas. Teve uma geração que morreu no deserto e teve outra que conquistou a terra prometida. É você que escolhe como é que você vai enfrentar e sair desse deserto. Nós temos uma tendência de fugir do deserto. Nós temos uma tendência de varrer a sujeira para baixo do tapete. Se assim nós fizermos, a sujeira continua na casa, escondida. Em qualquer momento vai ser o quê? Muito pior, não é? Já assistiram em desenho animado quando fazem isso? Quando você vai, esconde a poeira, aí de repente, quando estoura, ficou pior. Então vou dizer, é desse jeito. O deserto é um tempo de purificação. Não adianta você ficar dando voltas, dando voltas, dando voltas. Se você só ficar dando voltas, você não vai conseguir chegar à terra prometida. Você não chega à vitória. Você fica fazendo de conta, será que vou, não vou? Quanto mais rápido você enfrentar o seu deserto, mais rápido ele termina. Porque a questão é quanto tempo vai durar o seu deserto, entende? O deserto é o tempo da purificação, é o tempo da limpeza, da verdadeira mudança de mentalidade, para que nasça esse homem novo, essa mulher nova, esse homem forte, essa mulher forte. Não é do dia para a noite que nasce esse homem forte, essa mulher forte. Não é do nada, não, amado. Não é da noite para o dia. O deserto não vai chegar. Como assim, Geraldinho? O deserto chegou na minha vida? Não vai chegar. Eu preciso decidir vivê-lo. Porque senão eu posso olhar para o deserto, estar na minha frente, mas eu ficar circulando o deserto. Só dando voltas. Eu quero te dizer, o deserto ele só chega quando eu decido vivê-lo, enfrentá-lo e atravessá-lo. Só assim é que eu chego na terra prometida, só assim é que eu vou viver a nova fase. Saulo de Tarso volta do deserto como Paulo, o apóstolo. Então eu quero dizer para você, como é que você está aqui? Ele diz, sem intervenção de ninguém, por vontade própria, eu fui. Não é assim que ele fala? Eu fui para a Arábia, eu fui para o deserto. Então eu quero dizer para ti, Geraldinho, e quanto tempo vai durar meu deserto? Não sei, mas quanto mais rápido você vivê-lo e decidir, e quanto mais rápido você acolher, mais rápido ele vai terminar. Para os hebreus foi em 40 anos, para Paulo foram 3 anos, para Jesus 40 dias, e para você? Meu irmão, o mais importante não é o tempo, mas é a travessia. O mais importante não é quanto tempo esse deserto dura, mas é como você atravessa esse deserto. Decida hoje viver o seu deserto. Decida hoje atravessar a terra, sabe? Atravessar esse tempo conflituoso. Não fuja mais, não lamente mais ou murmure. Enfrente e olhe para a saída. Não olhe para o deserto. Para onde é que eu vou? Josué, Caleb, com os israelitas, eles olhavam e diziam, nós vamos para aquela terra, a mais bela de todas as terras. E vamos conquistá-la porque o Senhor nos dará. Os outros que olhavam para o deserto e diziam assim, nós somos gafanhotos, nós seremos esmagados, eles são gigantes. Não olha para o tamanho do gigante do problema, olha para o Deus que te conduz. Perceba na história, Josué e Caleb diziam, o Senhor nos dará essa terra. Davi olhava para o gigante e dizia, o Senhor me dará a vitória. Tu vens contra mim com a espada, com a lança e com o escudo, mas eu vou contra ti com o Senhor dos exércitos. Foi assim que enfrentaram gigantes. Foi assim que enfrentaram tempos difíceis. Agora, todos aqueles que ficaram, ele é grande demais. Eles são grandes demais. Não dá para nós. Morreram no seu deserto. Não morra no deserto. É no deserto que nasce o vencedor. É no deserto que nasce o novo homem. Essa é a grande oportunidade desse novo homem se erguer, dessa nova mulher se erguer. Deus tem um tempo novo para você. Não deixe passar. Pega a palavra, combatente.